Muitas vezes, pessoas tendem a ter desejos, mas constantemente se encontram numa posição de não conseguir realizá-los. Até mesmo tarefas básicas, como se sentar para estudar e se manter focado naquela tarefa, sem começar a se levantar e se distrair constantemente, ir buscar comida até a cozinha ou ligar o celular diversas vezes, vendo se alguma nova mensagem está disponível. Para os psicanalistas, todas essas ações de dispersão estariam atreladas aos nossos desejos do inconsciente, do qual possui uma vontade própria, por assim dizer, e que nos faz agir dessa maneira. Como se ele nos controlasse, nos possuísse a fazer tal qual a sua vontade. Imaginar que você esteja no controle total de si mesmo assim é completamente ridículo. E alguns cientistas, como Robert Sapolsky, chegam até a afirmar isso, dizendo que nós não temos um livre-arbítrio por estarmos sempre atrelados a essas forças biológicas. Nesse caso, seria possível ter total controle sobre essas funções? De certa forma, não, exatamente por se tratarem de questões biológicas. Todavia, talvez possamos direcioná-las de uma melhor maneira, para que elas não nos controlem o tempo inteiro. Para entendermos isso direito, precisamos imaginar como esse suposto inconsciente age sobre nós, como um fácil modelo teórico. Um psicólogo humanista chamado Abraham Maslow, durante os anos de 1940, criou uma das mais influentes ideias da psicologia, a de etapas da nossa constituição física, da qual chamamos de hierarquia das necessidades. É possível que você já tenha visto essa imagem em algum lugar, devido à sua grande influência. Podemos imaginar assim que cada ser humano tem uma hierarquia dessas na sua vida, da qual distribua as suas constituições fisiológicas, atrelado às nossas necessidades básicas e às automáticas de respiração, comida, de água, de sexo, acredite ou não, de sono e assim por diante. Todas essas coisas são a base da nossa constituição física, a base da motivação humana no geral. Logo depois, nós temos as nossas necessidades de segurança, de nos mantermos protegidos e com alguma estabilidade para manter essas questões fisiológicas. É possível imaginar que pessoas com alta conscienciosidade sejam muito boas criando ambientes assim, por exemplo, pois tão importante quanto atender nossas necessidades básicas, é preciso ter uma estabilidade para continuar mantendo elas. Por isso, rotinas são tão importantes. Você tem no seu corpo algo chamado ciclo circadiano, que é, em outras palavras, o nosso relógio biológico, que é influenciado pela nossa própria rotina pessoal. Em certas horas do nosso dia, às 6 horas da manhã, nossa pressão arterial pode subir, fazendo o sangue ser mais bombeado e nos dando mais energia, por assim dizer. Às 7 horas da manhã, nossa melatonina, que regula o nosso sono, para de ser secretada. Por isso, ainda que seja inviável para muitas pessoas, talvez seja a melhor hora de se acordar. E pela noite, lá pelas 9 horas, ela volta a ser lançada no nosso sistema nervoso, que é um aviso do nosso corpo para que nós deveríamos voltar a dormir. Às 10 horas da manhã, nós recebemos um pico de atenção por causa das nossas funções cerebrais, fazendo imaginar que é a melhor hora para se começar a trabalhar ou para fazer alguma atividade importante. Cerca das 3 horas da tarde, nós temos uma taxa de resposta mais rápida, maior eficiência cardiovascular e força muscular, maior pressão sanguínea e assim por diante, sendo a nossa hora mais ativa, por assim dizer. E toda essa biologia do nosso corpo fica em constante interação com os comportamentos que nós estamos fazendo. Eu vou deixar essa tabela aqui embaixo como um desenho para você começar a se lembrar disso na sua própria vida. Mas, voltando para a pirâmide de Maslow, nós também temos, depois dessas nossas funções fisiológicas e de segurança, nossas necessidades para amor e relacionamento. Afinal, como nós vamos ver em breve, quando nos relacionamos com outras pessoas, estamos falando também de emoções. E emoções são um tipo de energia mental para tomarmos ações. Ou outra forma de imaginar é no campo da moralidade, que ela vai regular quais ações nós podemos tomar ou não podemos tomar, de acordo com a nossa cultura social. As pessoas que nós temos ao nosso redor, então, tendem a influenciar bastante no nosso comportamento e com a nossa forma de pensar. E tudo isso é praticamente montado no nosso cérebro, especialmente das funções de aprendizado, pelo que alguns cientistas descobriram, especificamente nas comunicações do estriado ventral e do hipocampo, no cérebro límbico, ou cérebro emocional, com as regiões do córtex pré-frontal. E o que isso quer dizer?
que se nós estamos com outras pessoas, elas vão ter uma influência emocional em nós, você querendo isso ou não. Por isso, saber quais pessoas você deixa entrar na sua vida, quais pessoas você segue nas suas redes sociais e na internet, tudo isso acaba tendo uma grande influência em você e acaba influenciando bastante na sua própria motivação também. Um bom exemplo disso é como pessoas tendem a aprender melhor quando elas gostam não só da matéria, mas principalmente quando elas gostam do professor que está ensinando elas. Podemos, assim, facilmente esquecer das palavras que as pessoas nos dizem, mas dificilmente nós nos esquecemos da forma que essa pessoa já nos fez sentir. E essa relação emocional com outras pessoas é uma das bases para a nossa aprendizagem. Logo depois, nós temos as nossas necessidades de estima e realização pessoal, que são a nossa capacidade para ter aprendido ou reconhecer nossa capacidade de fazer certas escolhas. Uma outra forma de ver isso é pelo que é chamado de autoeficácia, uma noção pessoal de que nós realmente podemos fazer aquilo que nós queremos fazer. Na psicologia cognitiva, existe essa noção de desamparo aprendido, que é uma dificuldade de aprender novas coisas por causa de estímulos e de situações passadas. Uma pessoa que certa vez tentou passar na faculdade, por exemplo, e não conseguiu, ou que foi chamada de burra a sua vida inteira, mesmo que isso não fosse verdade, muitas vezes cria nessas pessoas uma estagnação da sua própria capacidade. Começar a aprender novas coisas e nos expor a novas atividades é sempre importante para contrariar essas nossas crenças antigas de baixa autoeficácia e de baixa autoestima, que foram construídas pela vida. Por exemplo, se você tem uma atividade da qual sequer sabe por onde começar, uma boa dica é começar a cortar ela em pequenas partes. É imaginar algo como começar a estudar e depois ir sabendo o que estudar, quando estudar. Pesquisas mostram como pessoas tendem a formar melhores hábitos quando elas simplesmente mentalizam ou têm ideia daquilo que elas vão fazer antes de começar certa atividade, bem como o que elas vão fazer depois da atividade, muito mais do que imaginar a atividade em si. Ainda que imaginar fazer atividade como estudar possa ajudar na sua motivação de estar estudando, imaginar o que você vai fazer antes de começar a estudar e o que você vai fazer depois de estudar acaba te motivando muito mais a continuar fazendo aquela atividade, por ter uma noção de começo, de meio e de fim. De volta à pirâmide, podemos dizer que uma estagnação em uma dessas necessidades, seja lá qual for, para Maslow e para alguns outros psicólogos também, tende a ser aquilo que nos causa sofrimento, pois nós nunca ultrapassamos daquilo que nós queremos. O pensador brasileiro Olavo de Carvalho certa vez chegou a fazer um modelo muito parecido com o do Maslow, do qual ele chamou de as 12 camadas da personalidade. E descreve de certa forma generalista como, assim como Maslow, precisaríamos passar por fases mais simples antes de chegar naquelas maiores. Podemos imaginar que se nós não atendermos às nossas necessidades fisiológicas, talvez não conseguiríamos ter segurança ou amor e relacionamento, e com isso não conseguiríamos criar um senso de estima em nós mesmos, e assim por diante. Mas a prática nos mostra outra coisa. É bastante possível que uma pessoa tenha sim um senso grande de estima, enquanto não valoriza os seus relacionamentos ou muito menos a sua segurança, tal qual um antissocial, ou um histriônico, ou um narcisista. Por isso, é melhor pensarmos no modelo de Maslow como algo flexível, em que se possa ir de uma fase a outra, mas que só podemos atingir a nossa verdadeira realização quando estivermos com todas elas atendidas. Para o próprio Maslow, atingir essa realização não nos traria a felicidade, ou uma eudaimonia dos gregos. Na verdade, faria com que uma nova pirâmide aparecesse, tornando esse processo quase infinito. Tanto os psicanalistas quanto os filósofos gregos conciliam essa ideia como uma falta que a falta faz, em que sempre que nós conseguimos o que queremos, passamos a querer uma outra coisa, enquanto aquilo que nós queríamos antes já não nos satisfaz mais. Por isso, ao completarmos uma série de necessidades fisiológicas, estabelecer certas conexões sociais e termos um senso de estima sobre aquilo, então passamos a colocar todas essas vontades em algum outro lugar, em uma nova pirâmide. Podemos dizer que nós criamos uma série de necessidades uma atrás da outra. E se pensarmos na hierarquia como aquilo que constitui a nossa personalidade,
imaginaríamos que essa completude, ou a realização ali em cima, no topo, traria em nós alguma mudança, enquanto a falta dela nos traria alguma grande inquietação. Mas aqui está a grande virada. O que acontece se os nossos desejos hierárquicos são contradizentes entre si? O que acontece se uma pessoa deseja, fisiologicamente, ter vários parceiros sexuais, enquanto ao mesmo tempo ela deseja ter uma família romanticamente, amorosamente? Não é claro como ambas essas necessidades possam existir numa mesma hierarquia. Por isso, imaginar que existam hierarquias paralelas é bem mais prático. E com isso, diferentes constituições de nossa personalidade por essas hierarquias. Todavia, como vimos no próprio Jung, não deveríamos ver essas hierarquias como completamente opostas, mas, na verdade, conseguir integrá-las uma com as outras, por mais difícil que isso seja. Devemos tomar consciência dessas nossas necessidades, de nossas emoções, as nossas ideias, do ambiente à nossa volta e dos nossos comportamentos que temos quanto a eles. E tudo isso está presente no que o filósofo Martin Heidegger chamaria de tempo. Pois da mesma forma que nós mesmos precisamos ter um senso de completude e integridade conosco, precisamos tomar noção do lugar que estamos fazendo isso, um lugar que é preenchido pelo tempo. O passado, o presente e o futuro. Alguns experimentos mostram como podemos mudar completamente as nossas escolhas e atitudes dependendo das nossas percepções de cada um deles. Por exemplo, é possível que um evento traumático do passado nos torne estagnados no presente e, com isso, incapazes de projetar um futuro. Podemos também nos importar tanto em viver no agora que pouco nos lembramos de tudo que passamos para chegar até ali, ou mesmo de onde queremos ir depois. E em outros casos, podemos estar tão presos numa ideia de onde queremos ir e onde gostaríamos de estar, que nós perdemos toda essa ideia de onde nós estamos de verdade e de onde nós viemos para chegar até ali. É semelhante ao que Nietzsche chamava de além-mundistas. Pessoas que negam o mundo da vida, o mundo do agora, por mundos maiores, lá do futuro ou de tempos passados. Assim, da mesma forma que uma pessoa precisaria ter em si completude de todas as suas partes, da qual os existencialistas humanistas chamam de autenticidade ou congruência, ela também precisaria ter em si essa completude da forma que ela vai expressar essas partes, que são expressadas pelo tempo. Imaginando essa palavra pelo próprio traço de personalidade, conscienciosidade, que, quando alta, faz as pessoas tomarem ações no agora para que o seu futuro seja mais promissor, muitas vezes sendo mais conservadoras e se prezando pelos costumes do passado, pois, como vimos, futuro algum pode existir sem que exista uma estabilidade para chegarmos até ele. Enquanto Freud se focava no passado de seus pacientes e psicólogos cognitivos no puro agora, Heidegger faz uma distinção de todos os aspectos, tanto daqueles que aconteceram numa pessoa para que ela chegasse ali onde ela esteja, quanto dos aspectos que ela projeta para o futuro e como esses dois alteram o nosso agora. A integridade humana é de extrema importância e a nossa percepção de tempo nos auxilia a entender isso melhor. Em um curso denominado Self-Altering Program, Jordan Peterson descobriu que pessoas que escrevem sobre seus passados, descrevem seu presente e como se imaginam estando em 5 anos no futuro, relatam ter efeitos positivos na sua vida, lidando com maior assertividade e poder de escolha, e tendo menos chances de abandonar projetos como a vida acadêmica, por exemplo. Por isso, tente fazer o seguinte exercício. Escreva aquelas situações do passado que te levaram a estar onde você se encontra agora. Sejam as questões físicas, sociais, da sua autoestima e até coisas que você realizou. Descreva a sua vida em 10 etapas diferentes. E em seguida, escreva suas perspectivas de futuro. Imagina como a sua vida estaria se você agisse da melhor forma possível e o que aconteceria se não estivesse. De um lado, você vai ter um objetivo para seguir. E do outro, se tiver uma mente mais negativa, vai ter um futuro para evitar e para te puxar para frente para você não cair sobre ele. Todavia, ainda que ter perspectiva do nosso tempo possa nos ajudar a entender melhor as nossas ações,
Ainda precisamos ter uma estrutura integrada de nós mesmos para que não fiquemos constantemente possuídos pelas nossas vontades inconscientes que nos aparecem a qualquer momento. Por isso, vejamos algumas formas de lidar com essas estruturas motivacionais que nós criamos de nós mesmos, explorando mais as ideias desse psicólogo, o Jordan Peterson. Até mais.